Quão certo é que tu estás sobre a natureza da realidade? Já te perguntaste se, na verdade, pode haver algo mais nesta vida do que apenas a nossa experiência cotidiana? Para muitos, esta linha de pensamento é mais do que simplesmente um brainstorming para um romance de ficção científica, ou pensar demais somente por pensar. Esta é uma possibilidade genuína e válida. O meu nome é Marco Martins e bem-vindos a mais um Não Estamos Sós. Fecha os olhos por um momento e imagina-te transportado para os tempos antigos. Não para qualquer sociedade em particular, ou mesmo para qualquer lugar em particular, mas repara, estás cercado pelos episódios da história e parecem todos iguais. E de repente estás à frente de uma porta misteriosa, uma abertura para um outro lugar. Ao olhares, vês padrões estranhos e esculturas antigas sugerindo um outro mundo distante. Como é que te sentirias? Excitação? Ansiedade ou talvez uma mistura das duas coisas. E ainda, receio, incredulidade ou então plena e total confiança que o que estás a ver poderá ser de facto uma ponte para um outro lugar. Claramente que tudo aquilo que acabei de te dizer é na verdade uma história inventada. Mas o que é bizarro é que existem algumas teorias no mundo real que aparentemente passam muito perto deste tipo de cenário de série de ficção científica. Existem histórias amplamente contadas e acreditadas em que os pontos da história de um romance de fantasia aparentemente não podem acontecer na vida real, mas, no entanto, hoje olhamos mais de perto para os supostos portais ancestrais que já foram relatados. Um exemplo bastante convincente vem dos próprios mitos da religião, a Arca da Aliança, que, entre outras coisas, muitas vezes lhe é atribuído o facto de ser a chave para alguma coisa, seja para um plano superior ou lá o que for. A verdade é que está descrito na Bíblia como sendo uma arca sagrada que contém as tábuas inscritas com os 10 mandamentos e que esta arca tem imenso poder, isto de acordo com algumas interpretações. Acredita-se que pode até ter funcionado como um canal para uma outra dimensão, permitindo que os antigos povos e civilizações pudessem comunicar com seres superiores ou mesmo atravessar a reinos sobrenaturais. Contudo, o fascínio pela arca não reside apenas no seu significado religioso. Ao longo do tempo, surgiram histórias de muitas ocorrências misteriosas e aparentemente ligadas à sua presença, incluindo histórias de pragas devastadoras sempre que é aberta e de intervenções celestiais sempre que é movida. Claro que até hoje ninguém sabe onde é que a arca está. Um número cada vez maior acredita que na verdade nunca existiu, mas ainda assim, as lendas que a envolvem servem de ponto de referência sempre que se discutem portais antigos. A seguir à questão da arca aparecem-nos as pirâmides da Gizé. Se bem que o antigo debate sobre quem as construiu já possa estar finalizado, a verdade é que volta não volta. Lá aparece mais uma teoria a dizer que provavelmente os extraterrestres podem ter tido alguma participação nisso. No entanto, a esmagadora maioria dos arqueólogos está certa de que simplesmente isso não aconteceu. Com evidências existentes de materiais de construção, acampamentos de trabalhadores e sistemas de polias, sabemos que estas estruturas são, antes de mais nada, um testemunho das proezas arquitetónicas dos egípcios. Mas se este assunto da construção está encerrado, existem um conjunto de outros mistérios que ainda permanecem. É o caso da pirâmide de Khufu, por exemplo. Existem especulações intermináveis de que o seu propósito, na sua construção, transcenda de um mero cemitério para um faraó. A geometria complexa deste lugar e o seu alinhamento preciso com as duas outras pirâmides que a flanqueiam são amplamente considerados como sendo um exemplo do aproveitamento de energias cósmicas e assim estará intrinsecamente ligado a estrelas e planetas distantes. As teorias marginais vão desde a pirâmide ser usada como um tipo de amplificador de energia até que foi originalmente construída como sendo um farol para os extraterrestres. De qualquer jeito, e com tantos significados aparentemente atribuídos a tantos aspectos deste local na Terra, um grande número de pessoas está convencida que, se alguma vez entrarmos e explorarmos adequadamente estes locais, então talvez encontremos algum tipo de portal ou porta, construído pela mão humana, sim, mas com um objetivo muito mais espacial do que possamos pensar. Por mais especiais que elas sejam, as pirâmides não estão sozinhas quando se trata de teorias. O conjunto de pedras em forma de círculo de Stonehenge no Reino Unido também é muitas vezes ligado a atividades potencialmente interdimensionais, assim como as linhas de Nazca no Peru, linhas gravadas no chão do deserto como aparentes diretrizes para seres superiores. Porém, talvez a mais convincente, sejam as alegações da existência de portais que aparecem no coração dos próprios Estados Unidos. A América é dotada ao longo de quilómetros e quilómetros de uma beleza e natureza selvagem sem paralelo. Mas eis que no meio de tudo isso, olhemos desta vez para o Grand Canyon. Mais do que uma vez foram detectados portais aparentes dentro do próprio Canyon.
detecções realizadas principalmente via satélite dos serviços como o Google Earth. É verdade que na maioria elas são explicadas de forma rápida e convincente, sendo nada mais nada menos do que um truque de luz ou uma formação rochosa incomum, embora natural. No entanto, a história mais famosa de todas é contada por Hank Kratzmann, que era um estudante na década de 60 e que depois de se tornar amigo do nativo americano Hopi, chamado Hopavi, terá sido levado a um verdadeiro portal de entrada para uma outra dimensão. Disse que o portal de Kratzmann estava escondido por trás de uma aparente rocha e que depois de a passar ele descobriu uma cidade perdida, inteira, totalmente escondida da vista desarmada. Esta revelação era supostamente conhecida há muito por Hopavi e por os outros nativos da população local. Segundo eles, só mesmo o resto do mundo é que não sabe realmente o que se passa. E tu, o que achas? Da Arca da Aliança ao Grand Canyon, será que realmente é possível que existam portais interdimensionais no nosso planeta? Deixa-nos saber a tua opinião nos comentários. E existem outros exemplos que ainda poderiam ser adicionados a esta lista. Por exemplo, no sul do Peru, perto do famoso lago Titicaca, que dizem ter sido o local onde a civilização Inca teve o seu início, existe o que parece ser uma porta esculpida num pedaço de rocha vermelha. O portal Aramumuru, também conhecido como o Portão dos Deuses, é notável pela sua coloração, aparentemente desenquadrada daquele lugar e por conter alguns elementos potencialmente antigos, como esculturas feitas na própria rocha. Se Aramumuru for mesmo o portal como sugerem as lendas, então está fechado há muito tempo. No entanto, existem aqueles que acreditam que um dia se vai voltar a abrir. Entretanto, e do outro lado do mundo está a cidade sagrada de Anuradhapura, no Sri Lanka, que parece também que abriga um portal. O Chakvala Sakraya, que significa ciclo do universo. Esta é uma escultura circular desenhada numa outra rocha. O mistério vem porque ninguém tem a certeza de quem o gravou, quando e ainda o que realmente significa. Abundam, no entanto, os rumores de que poderia ser um outro portal e que se poderia abrir a qualquer momento. Finalmente, porém, seguimos até à Floresta Hoia, na Transilvânia, na Roménia. A Hoia já foi comparada com o Triângulo das Bermudas, porque, tal como o Triângulo, é um aparente foco de estranhos desaparecimentos e eventos bizarros, possivelmente até paranormais. Tendo em mente os portais, em particular, existe uma infame clareira circular dentro da floresta onde nada cresce. O que é duplamente estranho é que esta clareira já foi associada a dores de cabeça repentinas, doenças, erupções cutâneas, etc. Um sem número de problemas de saúde por quem lá passa. Até a memória chega a falhar, sempre que as pessoas passam algum tempo dentro ou perto dela. Existem inúmeras lendas locais que cercam a floresta, incluindo a de que um pastor e centenas de ovelhas desapareceram por lá para nunca mais serem vistos, ou a outra de uma criança que terá desaparecido, mas reaparecido anos depois, sem saber o que terá passado. Existem evidências de que no início do Neolítico existiram comunidades inteiras dentro do Hoia, possivelmente datando de há mais de 8.000 anos atrás. Com o círculo de crescimento zero na clareira, sem árvores, será que o que realmente está à espreita é algum tipo de portal, sendo a sua mera presença suficiente para perturbar dramaticamente a área circundante? A todas estas teorias e histórias é importante analisá-las com algum equilíbrio. Um argumento por vezes plausível é de que muitas vezes estes locais antigos são descartados por serem evidências de dimensões ocultas, em parte porque os cientistas modernos, principalmente ocidentais, têm uma relutância em dar crédito às histórias dos povos indígenas, querendo acreditar, no entanto, que as conquistas, como a construção de círculos de pedra ou pirâmides, simplesmente só podem ser possíveis se feitas por forças sobrenaturais ou extraterrestres. Poderia algo semelhante estar também a acontecer com as várias histórias dos portais escondidos por aí? Talvez. Mas, por um outro lado, o nosso mundo, a nossa história está repleta de eventos e locais misteriosos. E se portais, seja de que tipo forem, realmente existirem, então, por que é que aqueles que vieram antes de nós não tiveram acesso a eles? O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.